Olá, hoje eu gostaria de fazer uma recomendação de leitura. Hoje vamos falar do livro Alamut. Pessoal que joga videogame pode ou não saber que este livro influenciou a série de jogos Assassin's Creed. E do que trata este livro? Bom, ele toma personagens e lugares históricos e constrói uma ficção em torno disso. A história se passa na década de 1090 d.C., no território que hoje é conhecido como Irã, e na antiguidade era a Pérsia. De fato, ainda hoje é possível visitar as ruínas do castelo de Alamut. É uma das atrações turísticas do Irã. E trata da origem da ordem dos Hashashin, os assassinos. Pessoal que é mais aficionado na história da Idade Média vai se lembrar dessa ordem que atentou tantas vezes contra a vida de Saladino, uma das mais importantes personalidades da Terceira Cruzada. A ordem foi criada por Hassan ibn Sabah, que é também um dos protagonistas do livro. Eu não sou tão versado na história real de Hassan, da Ordem dos Assassinos e na doutrina do ismailismo, que de fato existe e é uma vertente alternativa ao sunismo e ao xiismo. Portanto, vou me ater ao que está escrito no livro, que é uma ficção histórica sobre estes assuntos. Ou seja, sendo uma ficção histórica, o autor toma algumas liberdades em relação ao que de fato aconteceu na história real. Vale ressaltar também o fato que essa corrente ismaelita nasceu como um braço do xiismo. O livro se inicia com uma garota jovem, Halima, sendo levada a um harém. Logo nesse capítulo, Halima nota algumas coisas curiosas que já captam a nossa atenção como leitores. Especialmente uma cena em que é descrito um leopardo domesticado que vive com as garotas no harém, brincando com uma gazela. Halima recobrou a coragem e abraçou ambos os animais. O leopardo começou a ronronar e se esfregar nela como um gatinho doméstico. E a gazela voltou a passar a língua comprida no rosto da menina. Halima conversou com os dois, dizendo as mais doces palavras. Não conseguia entender como um leopardo e uma gazela podiam ter uma amizade neste mundo, sendo que o profeta dissera que Alá reservava esse milagre apenas para os habitantes do paraíso. Essa imagem de predadores e presas convivendo em harmonia é atrelada ao imaginário correspondente ao paraíso em todas as religiões abrâmicas, seja o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E essa descrição já aponta para o que vamos encontrar ao longo do livro. As garotas também se perguntam por que é exigido delas o aprendizado em tantas coisas diferentes. Além da arte do amor, que elas aprendem com Apama, uma senhora idosa indiana que parece ter alguma conexão com Hassan, elas também têm que aprender sobre poesia, dança e religião, estudando o Alcorão com professores eunucos. Pessoalmente, eu estranhei um pouquinho esse primeiro capítulo, porque não era o que eu imaginava que eu leria quando eu pegasse Alamut, que é um livro que estava no meu radar há muito tempo, e só recentemente eu parei para ler. Não que eu não goste de histórias desse tipo, mas eu pensei que eu leria sobre assassinos, guerras, conflitos, coisas desse tipo. Mas calma, isso ainda vai chegar. No segundo capítulo, somos apresentados a Ibn Tahir. Este jovem chega a Alamut para treinar para ser um Fedain. O Fedain seria aquele guerreiro que não teria problemas em se martirizar pela causa. No caso, a causa dos ismaelitas. O avô de Ibn Tahir foi um desses Fedain no passado, e portanto o jovem já possui este respeito prévio por ser neto deste guerreiro. Tanto as garotas do harém e os jovens que treinam para ser Fedain entendem a figura de Hassan como muito misteriosa. Eles se referem a Hassan como Saiduna, que significa nosso amo. Até certo ponto do livro, ninguém nunca tinha visto Hassan, e o que se fala sobre ele é bem curioso. Dizem que ele é o único nesta terra que está abaixo do próprio Alá, e foi dada a ele a chave do paraíso. Esse mistério em torno da figura de Hassan ajuda a aumentar essa aura de misticismo em torno de sua figura.
O que é exatamente o que ele quer? O que é realmente interessante sobre este livro são as crenças de Hassan e o plano que ele arquiteta. O lema de Hassan também é muito conhecido dos fãs de Assassin's Creed, né? Nada é verdade, tudo é permitido. E o que isso significa? Hassan estudou bastante de filosofia, religião e as mais diversas ciências em busca desta verdade, viajando para diversos lugares no processo. E foi no Egito que ele foi apresentado à doutrina ismaelita e ao seu famoso lema. Depois de muito estudo, ele chega à conclusão que a verdade é algo inacessível por causa das limitações de nossos sentidos e da percepção humana. Por mais que a filosofia, a ciência e tudo mais avance, nunca alcançaremos essa verdade absoluta. O conhecimento verdadeiro é impossível porque nossos sentidos mentem para nós. No entanto, são a única forma de mediação entre as coisas que nos cercam e nossos pensamentos, nosso intelecto. É exatamente esse o argumento de Demócrito e Pitágoras. Concordei. É por isso que as pessoas os condenam como ateus e elevam Platão às alturas, porque ele as alimentou com contos de fadas. As massas sempre foram assim, continuou Omar. As pessoas temem a incerteza e é por isso que preferem uma mentira, que promete algo tangível à verdade mais elevada, caso não tenham nada a que se agarrar. Não há nada que você possa fazer a respeito. Quem deseja ser um profeta para as massas precisa tratá-las como crianças e alimentá-las com contos de fadas e falsidades. É por isso que um homem sábio sempre se mantém distante. Ele não nega que ela pode existir, mas como ela é inalcançável para os nossos sentidos, é irrelevante continuar a busca por ela. Portanto, o melhor a se dizer é: nada é verdade. Em um momento do livro, um dos personagens disse que essa crença de Hassan seria ateísta, mas eu diria que na verdade é agnóstica, porque não exclui a possibilidade de haver um Deus, e também um tanto nihilista. Nas suas explicações aos grãos-dais, que são as pessoas mais próximas a ele utiliza o exemplo de Jesus e Maomé, que, segundo ele, saberiam disso e teriam criado esses mitos que as religiões dominantes se baseiam pelo bem das pessoas, porque elas teriam, segundo ele, se matado por coisas mais fúteis. Mas Cristo e Mohammed queriam o bem das pessoas. É verdade, respondeu ele. Queriam o bem das pessoas, mas também reconheceram que elas eram incorrigíveis. Por piedade criaram contos de fadas sobre paraísos em outros mundos, que seriam delas em troca do sofrimento nesta terra. Por que você acha que Mohammed deixaria milhares de pessoas morrerem por seus ensinamentos, se ele sabia que tinham base em um conto de fadas? Provavelmente por entender que elas teriam se matado da mesma forma, por razões ainda mais vãs, respondeu ele. Mohammed desejava um reino de felicidade para as pessoas na Terra. Para fazer isso, inventou seus diálogos com o arcanjo Gabriel, ou ninguém teria acreditado nele. Prometeu deleites celestiais depois da morte, e com isso, tornou esses homens corajosos e invencíveis. Portanto, ele quer fazer um experimento com toda a humanidade, criando uma nova religião. Para tal objetivo, o que ele faz é criar uma amostra do paraíso aqui na Terra. Esse paraíso estaria nos jardins de Alamut, onde fica o harém. Dentro do Islã, há essa crença de que quando a pessoa vai para o paraíso, ele encontra as virgens Huris. E Hassan compra essas escravas com o intuito de transformá-las em Huris aos olhos dos Fedaim que ele enviará para lá. Em certo ponto do livro, alguns invasores tentam tomar o castelo de Alamut e há uma batalha. Os Fedaim que mais se destacam nessa batalha são Suleiman, Yusuf e Ibn Tahir. E estes são os jovens selecionados para o experimento de Hassan. Os Fedaim já tinham aprendido que Hassan tem a chave do paraíso. E agora seria a hora de Hassan provar isso. O que ele faz então é ministrar um alucinógeno nesses jovens, no caso o haxixe. Eles alucinam, adormecem e acordam
logo em seguida no harém de Hassan, cercados por belas jovens. Assim, o que se passa na mente deles nessa situação é justamente: Hassan realmente tem as chaves do paraíso. Claro que há quem não acredite de primeira. Ibn Tahir tem esse traço característico do personagem dele, que é de ser muito questionador. E até por isso ele é o favorito de Hassan. Depois que eles são servidos por essas falsas Huris, os Fedaim retornam a Alamut e espalham suas experiências aos outros, que também se convencem que Hassan realmente tem as chaves do paraíso. O que se segue a isso é que Hassan desperta nesses jovens um fervor religioso fanático muito exacerbado. Eles fariam qualquer coisa para retornar a esse paraíso. Assim fica muito fácil de Hassan manipular todos esses jovens. Ele os envia então em missões de assassinato para executar seus inimigos. Hassan não tem nenhum plano para que eles voltem vivos. Aliás, ele espera que os Fedaim não retornem, morrendo no processo e se tornando mártires. O que eu achei mais interessante neste livro foi o realismo com que ele aborda essa questão de um líder religioso que cria um novo mito para manipular as massas. É algo que tem certas similaridades com outras histórias que se passam no deserto, que eu falo bastante nesse canal, como Duna e seus líderes messiânicos que surgem no deserto. Não tenho como confirmar se o Frank Herbert leu, mas tem várias similaridades entre Duna e Alamut. Por exemplo, a mais óbvia é a palavra Fedaykin, que ele também usa em Duna. E o que seria um Fedaykin seria bem similar ao que seria um Fedaim, tanto na história real, que eles realmente eram chamados de Fedaim, e tanto quanto o que é apresentado nesse livro também. E sobre o autor do livro e a escrita do mesmo, vale ressaltar que ele escreveu esse livro na década de 1930. O Vladimir Bartol, ele era esloveno e vivia na Itália. Ele era da minoria eslovena vivendo na Itália. E o que ele assistiu na época foi a ascensão do nazismo e, mais próximo ainda a ele, do fascismo italiano com Benito Mussolini. Foi justamente isso que o inspirou a escrever essa história, que também fala de pessoas sendo manipuladas por ideias. No caso de Alamut, vem da religião, que o Hassan impõe ali na região, a nova religião dele. E no que ele estava vivendo ali eram ideologias que estavam surgindo e se mostrando um tanto nocivas e bastante manipuladoras. Ele quis então fazer um paralelo dessa figura histórica do Hassan com essas que estavam surgindo na época. E fez uma comparação direta entre o fanatismo político e religioso. Ele quis então utilizar o Oriente Médio medieval para contar essa história, na figura de Hassan ibn Sabah, que é um tanto famosa. Creio que foi o Marco Polo que mencionou ele nos escritos dele, chamando ele de velho louco da montanha, e ele é chamado assim em Alamut também. Então foi isso por hoje, espero que tenham gostado da minha pequena resenha. Se for o caso, deixem seu like, se inscrevam caso já não tiverem feito isso ainda e sintam-se livres para comentar.